Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. Meu nome é Felipe Ávila e hoje comigo aqui eu tenho o Rodrigo Nascimento Rodrigues, o Rodrigão, jornalista, radialista, apresentador, editor-chefe do Balanço Geral, Cidade Alerta, Cidade 97 e muito mais como vamos falar hoje, Rodrigão. Seja bem-vindo ao podcast My Business. Olha, agradeço, foi na quadrada. Obrigado aí, My Job, My Business. E sabe que eu tô curioso, agora dentro do podcast, né, muito interessante e muito importante para nós, jornalistas, comunicadores, entender também um outro lado e levar para quem está nos assistindo, até pelo fato que nós também somos uma empresa, né? É verdade. Somos seres humanos, mas somos um PJ ali por trás, né? E é interessante iniciarmos, Rodrigão, exatamente por essa perspectiva de que você é um PJ ali por trás. Eu queria entender um pouquinho e vou começar exatamente falando sobre o PJ Rodrigão, a pessoa jurídica Rodrigão. E se esse entendimento sobre pessoa jurídica sempre existiu, o empresário, que tem que ganhar dinheiro. Porque é divertido, é divertido. Eu imagino que tem muitos momentos divertidos no dia a dia. Mas o divertido não paga a conta apenas. Exatamente. Felipe, você sabe que eu não tinha esse entendimento. Primeiro de tudo, na minha carreira, eu não tinha o entendimento da palavrinha chamada sucesso. Ok. Sucesso. E outra coisa que eu acho que é bastante importante a gente pontuar, sempre eu escuto falar a palavra personagem e eu uso muito a palavra produto. Ok. Hoje o Rodrigão é um produto da TVMS Record, hoje o Rodrigão é um produto da comunicação sul-mato-grossense. Porque personagem, eu sempre brinco na minha terapia, né? Eu tenho 2 terapeutas hoje para driblar o Rodrigo e o Rodrigão, porque assim, eu preciso que alguém me contenha. Então hoje eu trabalho com 2 profissionais, uma do lado corporativo e a outra que cuida da minha parte comportamental. Rodrigo e Rodrigão são uma pessoa só, mas eu não tinha esse entendimento do que era o sucesso. Tá. Quando a gente atinge o sucesso, você começa a falar, opa, eu preciso pagar conta. Até então, eu era apenas jornalista, por mais que seja formado em rádio, TV e jornalismo, a gente vê aquele tradicionalismo de bancada, Jornal Nacional, Jornal da Record, William Bonner, então aquela coisa mais quadradinha, mais engessada. Quando você parte para o mercado regional e você começa a entender que o jornalismo local, de qualquer emissora, de qualquer veículo de comunicação, depende da publicidade aliada à tua credibilidade, aliada ali com a audiência, de que forma você traz isso? Então, eu digo com muita clareza, nos 6 primeiros meses, quando eu entrei como apresentador pela Record, eu comi o pão que o diabo amassou. Verdade. Por quê? Porque a gente não tinha tanto WhatsApp como a gente tem agora, Instagram. Eu vim do finalzinho do Orkut, né? E eu vinha de um programa que era dominado por um cara magnata da comunicação, que era o Picarelli. Então, assim, de repente, o magnata sai por decisão própria. O dono da emissora, o diretor da emissora, olha para mim ali indo, né, embora, porque eu trabalhava em uma outra empresa no contraturno, porque tinha muito dessa, e acho que até hoje o jornalista, ele precisa de 2 empregos para se manter bem, razoavelmente bem, porque infelizmente é uma carga horária muito desvalorizada, mas não só em Mato Grosso do Sul, em todo o país. E eu falei, caraca, como que vai ser? E aí eu entendi na raça, viu, Felipe? Na raça, e isso é mais por verdade, que quando o meu antigo apresentador sai, ele leva toda a publicidade com ele. E um programa se mantém com a publicidade. E eu, na minha cabeça, era só jornalismo. Eu tinha que ser o apresentador. Você não né? fazia conta de onde vem o dinheiro que paga o jornal? Não. Até então, eu lembro de uma conversa que eu tive com o diretor da emissora, meu salário era X. E ele falava assim, olha, na época eu entrei no Cidade Alerta, né? O Cidade Alerta, ele vende 100 vezes X. Você vai começar a ganhar um percentual em cima disso, e na minha cabeça ganhando X, eu falava, nossa, no primeiro mês eu vou sair de X para 10X. Eu vou comprar um carro, né? Eu tinha um Uno. Essa história, ela é muito verdadeira. Pessoa física. Meu primeiro carro 0 km foi um salário de estagiário. Eu trabalhava ainda na Bandeirantes. Financei um Uno 0 km, 60 parcelas. Nesse meio tempo, vou para a Record, já contratado, já no patamar legal. E aí ele fala assim, nossa, ó, teu salário a partir daqui vai ser isso. E eu falei, no mês que vem eu vou quitar meu Uno? Eu vou quitar meu Uno? Isso faz quanto tempo? Ah, tem 9 anos. 9 anos atrás. Eu sou há 10 na Record, mas há 9 anos foi quando eu tive a oportunidade de crescer no meu cargo, Foi né? onde você entrou no Cidade Alerta. Exatamente. Tá.
E aí veio o primeiro mês. Lembre-se que eu não entendi o que era sucesso, Ok. não era, o que era publicidade. Você ali era contratado de que maneira? Só pra entender. Eu nesse era momento. seletista. Seletista. CLT, Eu era ganhava, repórter. ok, Não, repórter. repórter. Eu tinha meu fixo ali, mensal, tava feliz, opa. E eu vinha numa carreira de ascensão, ganhando prêmios de jornalismo, um atrás do outro, credibilidade, matérias no Nacional. Então eu tinha a figura do jornalista padrão, né? Do engessado. Quanto ganhava um jornalista? Eu vou falar por mim. Ok. Eu fui 9 anos atrás. pra ganhar 2.500. 2.500. Eu, há 9 anos Claro, atrás. nos outros, mas Sim. você. Tá. 2.500. E eu saí da Bandeirantes ganhando 2.400. Ou seja, eu fui arriscar de uma emissora para outra 100. por R$100. Mas não foi pelos R$100. Claro, imagino que sim. Foi pela imagem, pela visibilidade. Eu tava cansado de fazer a mesma coisa. Eu tava cansado. E os R$100, eu falei, bom, elas por elas, beleza. Eu vou continuar ganhando basicamente a mesma coisa, mas vou ter uma outra oportunidade em outra emissora. aqui. Exatamente. Uhum. Antes de Record, outra emissora também havia me chamado. Eu iria ganhar menos no interior do estado, só que eu disse não. Não, eu falava, aí pesou o financeiro. Falei, ué, eu vou sair de Campo Grande, minha zona de conforto, meu carrinho 0 km. Eu vou ter que vender meu carro, devolver pro banco, porque essa era a preocupação. Uhum. Porque a nossa felicidade é ter uma casa, um carro, enfim. E daí eu falei não para essa emissora onde todo mundo gostaria de trabalhar e hoje não me arrependo. Hoje eu não me arrependo. Depois, quando eu assumo Cidade Alerta, houve uma queda do mercado publicitário porque ninguém me conhecia. Uma coisa é você ser repórter e noticiar um fato. Você não saiu de apresentador de um programa Não. e você foi sendo apresentador de outro programa. Não, eu não saí do Jornal Nacional para ir pro Jornal da Record. Mas vamos voltar nessa conversa porque eu acho ela interessante. Você sai de uma emissora e Aham. você chega na emissora TVMS Record, perfeito? Isso. 9 anos atrás. Certo. Nós estamos falando de onde você está hoje. 9 anos atrás, você chega lá e você conversa. Olha, beleza, você vai ganhar R$2.500, CLT, e nesse momento você falou, é isso. Aí você falou, qual que vai ser meu novo salário? Você perguntou? Quando fui para apresentação? Isso. Sim. Aí me explicaram que quando você vai para apresentador... Você ia virar PJ? Não, ainda Ainda não. não. Ainda não. Tá. Vamos fazer um acordo para ver se vai dar certo. Aham. Você vai ganhar X em cima das publicidades, tudo que você vender, tudo que entrar no programa, 10% serão Seu. seus. Você seria um sócio do programa na parte de publicidade. Não seria um sócio, porque, por exemplo, o Ratinho é um sócio do SBT, do programa dele no SBT, 50-50. Uhum. Só que o Ratinho ele tem autonomia, por exemplo, de contratar e mandar embora quem ele quiser. Tá. Se ele quiser contratar um monitor, uma empresa com um monitor de 100 polegadas, ele vai contratar. Ele tem autonomia. Uhum. Eu tenho eu tenho um percentual dentro do programa, Uhum. que ainda é um percentual Pequeno. razoável. Aham. Razoável, mas tá tudo bem. Ok. Foi acordado Foi o que sobre foi acordado, isso. foi o que foi aceito. Mas, Felipe, eu lembro que o faturamento do programa estava lá em cima por conta do Picarelli. Entrou uma pessoa nova. O que o mercado publicitário faz? Reage. Eu achei que o mercado publicitário ficava mais vinculado ao programa do que o apresentador em si. E não. Não é. Hoje, por exemplo, se você perguntar qual é o principal nome da TVMS Record, Rodrigão. Uhum. Segunda coisa, quais são os programas que eu apresento? Aí você traz Balão Geral, Cidade Alerta. Na rádio, na 97, qual locutor você ouve pela manhã? Rodrigão, Lucas de Lima, o saudoso Milton Viana. Mas qual que é o nome do programa do Rodrigão? Por isso que nas pesquisas sempre pergunta qual é o seu apresentador favorito? Qual é? O nome do apresentador, do profissional, tá ligado à imagem da emissora. Então, assim, muda muito? Muda. Porque eu quero anunciar no programa do Rodrigão. Agora, quando você chega, Rodrigão, naquele momento inicial, vou entrar no Cidade Alerta, vou ganhar 10% do valor da publicidade, eles apresentam pra você, porque você não tem uma Sim. visão do futuro, você consegue olhar o passado. Sim. Você fala, então tá bom, mas como que é? Quanto que era a publicidade de mês passado, mês retrasado? Não, vou mostrar aqui pra você, ó, publicidade. Felipe, eu tava na Disney. Eu tava na Publicidade era essa Disney. aqui. Você fala, caraca, publicidade é essa aqui? É. 10% disso aqui? Você fala, ah, mas tá bom demais. Não, e eu tava eufórico. Eu falei da história do Uno. Eu falei, caraca, então mês que vem, na minha cabeça, conversando com o diretor, eu falei, caraca, já vou quitar meu Uno. Né? Tipo assim, minhas parcelinhas da BV Financeira, vou quitar de uma vez o carnezinho. Ah, mas o mercado, né, me coloca da seguinte forma, me desafiou. Saíram 95% dos clientes. Quando
foi avisado oficialmente? Sim. E os clientes, eles renovam mensal? Tem contratos mensais, anuais, semestrais. E esses aí... Eles estavam. É porque era um contrato do antigo apresentador. Eu Uhum. acredito que estavam prestes a serem encerrados, né? Até então, eu não tinha noção de publicidade. Eu não tinha. Eu era jornalista. Então, assim, o que eu era jornalista? Eu era jornalista, era o engessadinho. Eu falei, tá, mas espera lá, primeiro mês, vamos já pro primeiro mês? Chegou lá. Eu falei, pera lá. Ficou abaixo dos meus 2.500? Você tá brincando? Não, ficou abaixo. Aí eu falei, mas gente, que conta é essa? Eu vou trabalhar mais e ganhar menos? Aí eu tive uma aula de comercial. Primeiro com o mês você não diretor. ganhou nem 2.500? Não, ganhei 2.500. Não, tô porque falando da publicidade. o faturamento do programa não chegou a 2.500. Ou seja, se você multiplicar vezes 10, eu lembro que na época ele não chegou a 250 mil. Não, Não. ele não chegou. Não chegou. Eu tinha 2 clientes Não, mas se fosse 250 mil, você ganharia 10%, você ganharia 25 mil. naquela época. Naquela época. Então, se você não ganhou 2.500, não deu 25 mil. Não, de publicidade. não. Aí eu te falo, a minha preocupação era o Uno. Não, era o Uno, porque meu nome é pro SPC. Eu falava, mas gente, pera lá, vou trabalhar mais e ganhar menos? Aí veio o start do empresário para pagar contas. Aí eu voltei com o diretor da emissora, o dono, e falei, mas eu vou trabalhar mais e ganhar menos? Aí ele me deu uma aula de publicidade. Aí eu comecei a entender, Felipe, que eu tinha que me apresentar. Que eu tinha que ser o produto Rodrigão indo no centro. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigão, novo apresentador do Cidade Alerta. Eu ia nas festinhas de bairro para falar, oi, tudo bem? Me assiste de tal hora a tal hora. Mas você não vendia ainda. Não vendia, eu não sabia vender na Você época. vendia, você começou a vender um produto Rodrigão. O Rodrigão. Você falou, ó, eu sou o Rodrigão, assiste lá. Mas não necessariamente eu sou o Rodrigão, quero anunciar no meu programa. Não, ainda não. Ainda não. Sabe quando foi a virada de chave? Quando de fato o sinal vermelho acendeu. Eu já não estava mais acreditando em mim, porque programa popular, Felipe, é muito diferente de um telejornal. Uhum. O programa popular, se um fulano de um telejornal de bancada, que tá todo roteirizado, o espelho do programa, a gente chama espelho, né? As matérias que entram. Se ele fala, nossa, que triste. E se eu, apresentador de programa popular, falo, nossa, que triste, o peso é vezes 10, é vezes 15. Por quê? Porque a figura popular, ela é opinativa. Eu tenho que passar a tua emoção. Eu tenho que representar o que você quer falar. Claro que não é xingamento, não é sobre a pessoa, mas sobre o fato. É. Então a pessoa tem que confiar em você. Tem que confiar em você. E como eu vim da rua, da reportagem, eu falava, nossa, que interessante. Então eu consigo falar que o ônibus atrasa, porque eu peguei ônibus. Então eu consigo ser o mais próximo do telespectador. E no terceiro mês do programa, eu sentei com um cliente, que era do antigo apresentador, num restaurante, comemos peixe. O cliente pega e fala o seguinte para mim, olha, você tem que se inspirar, você tem que estudar mais. Porque se você não se inspirar em fulano, você não vai durar muito tempo. Um cliente me falou. E aí? O peixe parou aqui, ó. Nossa, o peixe parou aqui e eu sou pisciano, né? Meu olhinho encheu de lágrima e quem me defendeu? O dono do restaurante. Ele tava lá? Mas Tava. O dono do restaurante me defendeu e ele pegou e falou assim, esse cara vai ser o futuro, tarará, tarará. Eu lembro até hoje. Eu posso falar que é seu Augusto Restaurante. Amo o seu Augusto. Ele falou assim, esse cara vai ser melhor que e tal, não sei o quê. E ele me deu uma injeção de ânimo. E no dia seguinte, falei pro dono da emissora. O dono da emissora falou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se o dono da emissora te deu bênção... É porque ele viu alguma coisa na experiência que ele tinha. Exatamente. 6 meses depois, aí eu explodi na publicidade e eu explodi no comercial. Eu quero voltar com você a falar sobre publicidade e comercial, mas antes eu queria caminhar um pouquinho nessa transição, porque eu acho que é algo muito interessante, porque eu vou usar a mesma expressão que você usou, eu não vou usar a expressão personagem, vou usar a expressão produto. Sim. Você disse 2 coisas aqui que eu achei muito interessantes. A primeira é a dificuldade que às vezes, eu imagino como deve ser, distinguir o Rodrigo do Nascimento Rodrigues Do Rodrigão. do Rodrigão. Porque você tem uma vida que eu imagino, você vai ter uma vida em algum momento com parentes, vai ter uma vida de relacionamento, tem uma vida que às vezes você
quer falar sério, você simplesmente tá tendo uma conversa de empresário, às vezes, não necessariamente vendendo o Rodrigão, mas Sim. vendendo a PJ. É difícil, Terapia me ajudou muito. mas era difícil então? Era mais Sim, difícil? sim. Eu não entendia. A primeira palavrinha que eu cheguei aqui no podcast, falei sucesso. Eu não entendia o que era sucesso. Eu não sabia o que era o sucesso. O sucesso eu alcancei em tão pouco tempo. Mas manter o sucesso, ele é muito, muito difícil. Por quê? Porque não é só a gente manter um programa diário, extenso. Hoje, É quanto além de tempo? É o mais comprido. Não, só para você ter uma ideia, o Cidade Alerta, há 9 anos, eu comecei com 50 minutos. Hoje, o Cidade Alerta, ele tem 2 horas. Para você ver o crescimento na faixa. Balanço geral, quanto tempo hoje? O Balanço Geral, eu comecei com 1h30. Hoje, Já é bastante. 1h30 para um programa de almoço, não. Não? Não. Com as inserções, não. Mas assim, 1h30, para quem já fazia 2 horas à tarde, era muito. Hoje o Balanço Geral tem 2 horas e 40. É o maior programa popular do estado. Então, assim, 2 horas e 40, 2 horas à tarde, 4 horas e 40. Basicamente 5 horas de Na programa. rádio, é um programa do Silvio Santos por dia. Por dia, não aos domingos. Por dia. Por dia. No mesmo produto. No Rodrigão. mesmo produto, Rodrigão. E é engraçado. Não é engraçado, né? Você trabalha muito a sua imagem. Eu digo que eu sou um menino de vó. Porque eu sou aquele que você nunca vai me ver em polêmica. Você não vai me ver bebendo ou, sabe, fumando, porque até então não faço, tá, gente? Não. E é verdade. Ou falando algum palavrão. Tem alguns palavrões que a gente usa no jornalismo, mas bestas, né? Tipo assim, pô, mas é isso, mas não é aquele palavrão pra ofender, mas de maneira alguma. Diante desses 9 anos, eu até brinco, eu tenho poucos processos, e eu sou processado por homicidas, né? Por bandidos. Então, assim, para você ter uma ideia. E hoje, realmente, a gente é referência. A gente é referência no país inteiro de um apresentador que apresenta 2 produtos populares em uma afiliada da Record. Mas por que deu certo? Porque eu consegui entender quem está do outro lado. A audiência. Mas você acha que você conseguiu entender quem está do outro lado porque você se visualiza em algum momento do outro lado? Ou porque você estudou o seu público e no final você conseguiu compreender o que o seu público quer ouvir? Porque hoje o seu público, se a gente fosse caminhar numa categoria de classe D, C, B, A, a gente tá falando do quê? Mais classe... Não, a gente pega a classe D, C, B, e eu pego hoje, por exemplo, foi uma grande pessoa ser entrevistada, uma pessoa de uma instituição foi ser entrevistado hoje por mim, no meu programa. E ele falou assim, olha, parabéns porque meu pai e minha mãe te assistem. Eu olhei assim e falei, caraca, tem um mecanismo no meu programa, é o WhatsApp, né? Que a gente não tem people meters que afere a audiência em tempo real. Mas eu vejo assim, gente de bairros nobres assistindo. Então, assim, você não pode falar assim, o pessoal mora lá na Chácara Cachoeira. Opa, mas será uma pessoa da classe C na Chácara Cachoeira, que é classe A e B aqui em Campo Grande? Uhum. Jardim dos Estados, Uhum. Vila Alba. Então você começa a pensar, fala assim, nossa, você chega em alguns lugares e você fala assim, opa, eu fiz o dever de casa certinho. Eu acho que eu ainda estou fazendo. Eu acho que de fato você vai, até porque a perspectiva do público muda, né? A gente tem essa... Você acabou de falar que você veio de uma época de Orkut. E aí a gente imagina que hoje com as redes sociais é uma outra perspectiva, um outro modelo de apresentação. Uma besteira que você fala ou um acerto, a repercussão é inquestionavelmente diferente do que havia antes. Houve uma transição, e eu acho muito interessante essa, do Rodrigão jornalista para o Rodrigão apresentador. Você tem uma foto que você posta, você agora nas eleições, eu acho ótima aquela foto. Eu quando chego pra votar e eu na minha carteira, no meu título de eleitor. No meu título de eleitor. E aí você, no título de eleitor, careca, pouco cabelo, uma cara mais redonda. Eu pra votar, um dente bonito, um cabelão e tal. Aquele indivíduo do título de eleitor era o jornalista. Cara, não é que era o jornalista. Eu acho que tem que deixar uma coisa muito bem clara. Porque você não tem esta figura, esse produto desde sempre. Então, em algum momento, eu quero dizer, em algum momento você acabou definindo. E eu fico imaginando como foi isso, como foi essa construção de produto. Em algum momento você falou assim, bem,
Você acha que eu coloquei cabelo por conta do Rodrigão ou por conta do Rodrigo? Na tua opinião, eu vou falar pra você. Eu acho... Faz quanto tempo? 8 anos. Não, peraí, 8 anos não, minto. 2018, 6 anos. Fazem 6 anos. Faz 6 anos. Então eu acho que por conta do Rodrigo. Por conta do Rodrigo. Se fazem 6 anos, eu acho que foi... Se você falasse pra mim 9 anos, eu talvez falaria por Rodrigo. Não. Felipe, foi uma coisa tão aleatória, porque é o seguinte, eu sempre fui em barbeiro. Aí um amigo do meu barbeiro, que hoje... Eu tô com o mesmo barbeiro há 9 anos. Ok. Lá desde o início, realmente. E eu não tinha topete, não tinha nada. Fazia meu degradezinho, tarará e tal, né? E esse amigo do meu barbeiro falou o seguinte: olha, Rodrigão, eu fiz um curso em São Paulo de prótese capilar. Você quer colocar? Dá pra você fazer o cabelo que você quiser. Não te assustou porque você tinha... Não me assustou pelo Porque você contrário. sempre trabalhou com imagem, eu pergunto. Não, pelo contrário. Tipo assim, eu fiquei pensando, eu falei, mas o que eu preciso fazer? Ele falou, você vai ter que ficar careca. Eu falei, caraca, mas eu posso ter o cabelo que eu quiser? Ele falou assim, pode. Aonde que eu mirei? Luan Santana. Luan Santana. Luan Santana tava com um álbum de Elvis Presley na época. Falei, cara, dá pra eu ficar... Eu lembro desse aqui, ó. Dá pra eu ficar dessa forma? E ele falou, dá. Como eu fui uma cobaia pra ele, pro Léo Barreto, beijo, viu, Léo? Pro Léo Barreto, não ficou igual o cabelo do Luan Santana. Mas eu gostei. Uhum. Eu gostei na época. E daí, na época, o Corinthians, em 2018, havia ganhado o Paulistão. Ninguém sabia, Felipe. Nem os donos da emissora sabiam. Ninguém sabia. Você chegou lá de repente com o cabelão? Cheguei com uma burca do Corinthians. É verdade. Eu cheguei com uma burca. Quem sabia? Minha afinada tia, minha mãe. E eu cheguei com a burca. E aí eu fiquei no início do programa com aquela burca na cabeça. De repente, eu saí numa sexta-feira sem cabelo. Na segunda-feira, Corinthians ganhou no domingo. Pá, tirei. E apareci com cabelo. E como foi? A reação foi muito engraçada. Muita gente estranhou. Muita gente estranhou. Só que daí, a partir dali, eu entendi que era o seguinte. Eu comecei a fazer sucesso. Porque os sites de notícias vieram atrás. Muitos comentários no Facebook, porque o Facebook estava em alta naquela época. Uhum. Eu falei, então, toda... Mais positivo ou de hater? Hater já tem até hoje, né? Sim, Não, mas naquela... hater, não, eu adoro haters. Ué, se eu não tiver hater, não vai ter graça, na verdade. Então, assim, falavam que eu copiava fulano, falavam que não ficou legal, não sei o quê, perguntavam se era um peruca, perguntavam se era prótese, se era implante. Aí eu entendi o seguinte. Eu, Rodrigo, estava bem com o cabelo. Eu, Rodrigo, estava bem. Então, assim, o processo, depois da aceitação, veio natural. E daí eu vim emagrecendo, e o cabelo foi aumentando. Hoje a personificação do Rodrigão é o topete. Uhum. Eu tenho um bordão põe na quadrada, e em segundo lugar, o topete. O topete. Não mexo no topete. Já recebi proposta para fazer implante, free, 100% free, que é o melhor marketing da empresa que me oferece, mas não. Até eu chegar num trabalho de personificação de novo, vai levar 3, 4 anos. Eu não quero. Eu me lembro de uma entrevista, se não me falha a memória, era o Yudi, aquele que era do SBT, e conta a respeito de como foi sua demissão. Do SBT, eu do lembro. SBT. Por conta do cabelo. Exatamente, porque ele não contou, Silvio Santos não teve autorização, não foi algo pré-acordado, e de repente ele chega, cortou o cabelo. E, resumindo o episódio, ele acabou sendo demitido. Aham. Eu imagino que assim, hater, o que a pessoa diz, tanto faz. Mas eu fico imaginando, igual hoje, eu fico imaginando se fosse o contrário. Se você tivesse com o topete, que já é uma marca, Sim, sim. e de repente você chegasse lá sem avisar ninguém, careca de novo. Eu ia perder muito dinheiro. Eu não ia fazer isso, não. Não iria fazer isso. Hoje eu não iria fazer. Agora, o diretor do programa falou alguma coisa pra você naquele período, quando você chegou assim? Não, porque o diretor... Ou te dava autonomia assim, cara, se você tá, azar é teu. Não, o Ônus e dono, bônus. eu lembro dos donos, né? É uma Os donos, sociedade. os donos, ok. São um casal de irmãos, né? Os donos da Record. Eu lembro que o dono olhou assim pra mim, olhou assim e falou, posso puxar? Eu falei, se o senhor me der outra, pode puxar, né? Fica à vontade. A dona, eu sou mais próximo dela. Ela olhava assim, ela não gosta quando fica muito alto. E eu já amo. Aí eu falei, então, mas enquanto a gente não mexer no aditivo no meu contrato, meu cabelo é assim. Entendeu? Mas hoje não. Hoje é uma figura. Hoje eu perco dinheiro se eu tirar. Perco muito dinheiro. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Hoje você é jovem ainda.
Eu digo que você é jovem, porque todo mundo que tá perto da minha idade ainda é jovem. Então eu não Então, vou... você sabe que eu tô mais da sua idade, Você né? tá mais pra minha idade. Tô com 35. É, eu tenho 33, então a gente tá ali. Tá ali, tá ali pertinho, tá ali. Estamos aqui pertinho. Nós somos jovens e eu acredito muito que a trajetória, ela sempre é uma trajetória que, ainda que seja uma trajetória que cresce, mas ela não é uma trajetória que se incline inquestionavelmente. Ela vai Sim, sendo assim. Em algum momento ela vai estagnar. E altos e baixos, que no final chegaram mais alto, mas teve altos e baixos. Eu queria voltar um pouquinho, entender um pouco mais da sua história. Aham. Queria entender de onde você veio, pra gente entender onde chegou e um pouco da trajetória. Hoje o Rodrigão nasceu aonde? Eu sou campograndense. Campo Grandense. Nasci em Campo Grande, venho de um berço de uma família, nunca passei fome, Uhum. mas eu sou filho de uma nordestina, minha mãe Dona Nilda, meu pai é motorista de caminhão até hoje. Até hoje. E eu me formei tanto na UCDB quanto na Uniderp, isso eu tenho o maior prazer em falar nos podcasts que eu participo, com o salário da minha mãe. Minha mãe é faxineira, minha mãe é doméstica. Então, assim, eu morro de orgulho. Eu morro de orgulho, porque muita gente não é que esconde o passado, uhum. mas a minha mãe, por exemplo, até hoje ela é doméstica, não pelo fato que assim, mas você não cuida da sua mãe, não sei o quê, isso é aquilo. Não, porque se eu tirá-la dessa profissão, quem vai adoecer é ela. Você fala no sentido dela, você acha que é É um o prazer hobby, pra ela? é o hobby dela. A gente veio de perdas, né? Então, assim, Felipe, só pra você entender, fui criado na Vila Nasser, Ok. região da Copa Sul, Vila Nasser, Bifão, vim do Licurgo, que é uma escola pública excelente na região da Vila Nasser, primeira, oitava série, não fiz pré-escola, já entro na primeira série, e daí depois vou pro 26 de agosto, colégio público, não consigo vaga no Joaquim Murtinho, vou para o Maria Constança. Foi a melhor coisa da minha vida, ir para o Maria Constança. Tinha irmãos? Tenho uma irmã, mais velha do que eu, 2 anos. E daí o que acontece? Eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre gostei muito de apresentar. Não queria ser jornalista, não queria ser radialista. Eu queria ser motorista de ônibus. Por causa do seu pai? Não, pelo fato de falar. Mas eu não entendi agora. O motorista de ônibus fala? Fala. Ué, nunca vi motorista de ônibus. Ué, mas Felipe já pegou ônibus? Ué, você não cumprimenta as pessoas? Você não dá bom dia, boa tarde? Ah, tá. Nesse sentido. Mas é mais um... Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, mas bom você dia, fala, boa tarde. Entendi. Felipe nunca pegou Tá. ônibus aqui, não. E eu sempre quis ser motorista de ônibus do Jocondo Orsi. Por quê? Não sei. Não sei. Não sei. Eu acredito, eu já levei isso para minha terapia, que tanto eu ir pelo centro e eu via Jocondo Orsi, Jocondo Orsi, Jocondo Você acha que o Orsi. seu subconsciente ficou Orsi. vinculado a isso? E você sabe que na fase adulta, quando eu vou em alguns eventos no Jocondo Orsi, eu olho assim e falo, gente, que loucura, né? Você não quer ir de ônibus? Não, eu vou fazer isso um dia. Eu vou fazer isso um dia. Tá no meu briefing aqui, ó. Um dia eu vou fazer isso. E eu falo, caraca, que loucura. Depois disso, no Maria Constança, que eu começo a gostar de rádio. Passo em rádio e TV. Na verdade, eu passei em jornalismo na UCDB. Não tinha dinheiro. Eu entrei na UCDB em rádio e TV à noite. E eu era mirim de manhã. Eu era mirim. Trabalhava no Parque dos Poderes. Ou seja, você na verdade já inicia na faculdade na área da comunicação. Mas uma comunicação não de publicidade e propaganda, essa área, não. Uma comunicação jornalística mesmo. Essa era a perspectiva. Rádio e TV não era nem jornalismo. Rádio e TV isso tudo o quê? Rádio e TV é isso aqui. Por exemplo, aqui é um podcast. Tá. A estrutura montada. Mas quem passa normalmente em rádio Quem e TV tá faz operando? o quê? Explica pra mim. O radialista, ele pode ser o locutor, o que filma, o que edita, o que apresenta, o que trabalha com mídias sociais. Esse é o profissional de rádio e TV. São mais de 100 habilitações. O que segura o cabo, o que vai conectar o cabo. Pode ser tanto o apresentador quanto a pessoa que tá ali atrás. Sim. O diretor de TV, o diretor de corte, o diretor de conteúdo, tudo isso é o rádio e TV. O jornalismo, aí vamos lá, eu ganhei uma bolsa do ProUni e eu tava no encerramento, faltava 1 ano e meio para eu terminar o CDB Rádio e TV. O louco aqui decidiu fazer o Uniderp ao mesmo tempo. Então eu fiz os meus 2 últimos anos de Rádio e TV com os 2 últimos anos de Uniderp em jornalismo. Mas aí você não conseguia trabalhar mais meio período. Não, eu trabalhava mais em 2 estágios. Eu trabalhava de manhã num estágio e à tarde em outro estágio. E esse dinheiro era mais para as suas continhas do dia a dia? Não, isso que eu tô falando, Felipe. Não, eu não tive esse prazer, esse bel prazer. A minha mãe é faxineira. Isso que eu falei, sua mãe pagava. Sim, não, pagava e a gente tá falando de R$500. Claro. Uma mensalidade. O ProUni da Uniderp era 100%. Só que era o seguinte, eu tinha que dar o máximo, eu ganhava 300 como mirim na época.
Era 100% dos 300. E eu via a molecada no ônibus, não era do Joconde Orsi, tá? Era do Parque dos Poderes. Falava, eu vou comprar um tênis, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E eu tinha que dar 100% para eu pagar a faculdade. Você acha que daria certo um apresentador de um programa que tem acesso à classe C e D, que nunca experimentou a classe C e D? Não. Você acha que não? Não. E eu ainda digo, ainda reafirmo uma coisa. Gente que fica dentro de ar-condicionado, é igual político, né? Gente que fica dentro de um estúdio, dentro de um gabinete, com ar-condicionado, assinando papel e não conhece a realidade, eu acho que não. O mundo mudou. A internet compete conosco. Então, assim, eu venho de uma realidade e eu continuo nessa realidade de conhecer o seu problema. Até então, muita gente confunde o nosso papel com político, né? Primeira coisa, Rodrigão, me dá uma cesta básica. Opa! Mas eu não tenho a obrigação de te dar uma cesta básica. Uhum. Rodrigão, cobra prefeita para asfaltar aqui meu bairro. Na verdade, o primeiro papel de você cobrar para alguém asfaltar teu bairro é o quê? O vereador. O vereador. E quem é o vereador que você votou? Às vezes nem lembra. Exatamente. Certeza. Esse é o meu papel. Isso eu comecei a entender dentro de programa popular, entendeu? Quando você começa a terminar a faculdade, você já tinha uma perspectiva de onde você queria ir. O que você queria fazer? Eu tive uma oportunidade muito boa na Uniderp. Então, Dentro assim, do setor de jornalismo ali da Uniderp. aí eu já fui fazer Ela jornalismo. já tinha rádio. Já tinha rádio pelo Rádio TV. Uhum. Eu não fiz rádio na Uniderp, porque eu eliminei bastante matérias, né? Mas você tem noção? Eu não tinha carro, Felipe. É isso que eu tô falando, das dificuldades, faz você crescer. Eu não tinha carro, eu tinha que sair a pé do estágio da tarde, que era na Bandeirantes. Eu ia a pé até a Uniderp, por quê? O passe do estudante era da onde? O CDB. Você tinha metas? Ou você deixava mais, deixa a vida me levar e vamos vendo onde a gente vai hoje? Ou você conseguia? Na época da faculdade? Porque é difícil. Eu imagino jovens hoje, acho que são poucos, eu pelo menos não tinha uma perspectiva de daqui a 5 anos, a minha perspectiva, eu vou estar lá, e para eu chegar lá eu vou caminhando por aqui, que vou por ali, que vou pra... Não, eu tô hoje, vamos vendo onde a gente vai indo, vamos vendo as oportunidades que aparecem no meio do meu caminho e vou aproveitando. Como é que era você nisso? Primeira meta que eu tive, né? Trabalhando de manhã à tarde, fazendo 2 faculdades à noite. Eu falei, depois que eu terminar uma das faculdades, eu preciso comprar um carro. Essa era... E eu comprei um Uno, tá? Vocês viram que eu tenho um trauma com esse Uno, né? Esse É Uno. verdade, esse Uno aqui. Você vendeu esse Uno? Vendi Um dia alguém o te Uno. caixa esse Uno, você compra. Eu sei quem comprou. Você vai comprar e vai deixar guardado esse Uno. Não, Só pra... eu sei quem comprou. E outra, eu saí de um Uno Museu Rodrigão. eu fui pra uma SUV. A primeira diferença, né? E depois, com o meu primeiro salário bem legal de apresentador do Cidade Alerta, aí eu consegui comprar uma SUV. Que era um carro que eu sempre sonhei. Eu sempre achei lindo. Qual SUV que era? Eu comprei um HRV preto, 4 portas. Nossa! Não, você sair do Uno pro HRV Não, eu saí de um... Não, que isso. Não, mas eu sempre tive ali, eu falei, cara, é automático, né? Aham. E eu falava, caraca, perdi o pé esquerdo, porque não dirige, né? Com o pé esquerdo. E eu falei, gente, que maravilha. Aí depois disso, eu vim pensando carros. Hoje eu tenho um carro que eu quero, eu tenho uma condição que eu gosto, mas assim, trabalhei demais. Hoje eu tiro um pé do acelerador, porque eu tenho que entender que se eu falhar enquanto empresa, eu sou a empresa. Agora, você trabalha pra caramba. Isso inquestionavelmente, porque você hoje tem, basicamente, 5 horas por dia de programa. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. É bastante tempo. 5 horas por dia de programa ao vivo. E existe muita coisa fora do programa. Dos Sim. programas. E eu não vou nem falar agora de publicidade. Uhum. Eu tô falando de organização, de pauta, de estrutura, de como vai ser, de reuniões, porque você tem o que falar no programa, Sim. né? E hoje você também tá como editor-chefe. Dos 3. Dos 3. Dos 3. Só pra quem não sabe, o que faz um editor-chefe? O editor-chefe é o responsável pelo conteúdo. Por exemplo, aconteceu um acidente. Vamos dar um exemplo. Aconteceu um acidente e tá tendo depois uma manifestação contra políticos. Tá. Então, qual que é a prioridade? Vamos para o acidente. Então você fica lá, vamos para o acidente, na volta vamos falar sobre os políticos que estão ali e tá recebendo protesto. Então eu sou responsável pelo conteúdo. Claro que aí eu tenho a retaguarda, que é o seguinte, Rodrigo, não vai dar na Câmara dos Vereadores, vamos então lá pra Assembleia? Beleza. Hoje eu sei o que entra no programa e o que sai nos 3 programas. Mas você, em tese, quando começa o programa, já tem, entre aspas, Já a tem pauta do programa de como vai ser Isso, tudo que vai ser falado. a pauta principal. Mas tem como é um programa ao vivo, Sim, pode mudar.
Pode mudar. Pode mudar. E aí no meio do caminho pode falar, ó, a gente, igual você falou, ia pra uma assembleia, mas vamos pra Câmara dos Vereadores. Sim, Tô sim. dando um exemplo, no meio. E aí vocês avisam e aí tem jornalista na rua e cada um vai pro canto. Como é que é Cada vai isso? pro canto. Aí tem alguém que coordena, esses jornalistas estão na rua, que não sou eu, né? Aí tem alguém que coordena, que é a chefia de reportagem, e vai cantando. Vai contando e vai cantando. É mais difícil programar e organizar um programa antes do programa começar ou enquanto ele tá rodando? Não, é mais difícil programar o que vai para o ar. Falta conteúdo às vezes? Não é que falta conteúdo. É o que eu imagino todo dia. Você tem que ter novidade todo dia, é um negócio meio difícil. Não, mas não é que falta conteúdo. É uma estrutura que eu digo assim, eu não tenho equipe só em Campo Grande, né? Ok. Tenho em Dourados, Três Lagoas, Corumbá, e eu conto com o suporte da Record Nacional. Então, assim, para você preencher tudo isso, obviamente. E aí você pensar num programa todo dia, por exemplo, as chefias de reportagem pensam no dia, que são os factuais. Eu já penso no todo. Fala, putz, seria legal levar o Felipe. Não, vamos trazer o Felipe aqui, porque tem uma matéria lá do Domingo Espetacular da Record que eu assisti que Tem casa. correlação. Exatamente. Marília Mendonça. Semana passada eu falei, putz, a Marília morreu há 3 anos. Será que não tem ninguém que vai cantar? E aí eu tava zapeando no Instagram, uma dupla iria fazer um tributo a Marília Mendonça. Aí eu falei, putz, é aí. Pega pra mim lá na Record essa matéria, vamos convidar fulano e ciclana? E aí você casa o conteúdo do programa. Você tem uma história que você acaba desenvolvendo. Sim, dentro sim. do... A gente fala que é muito pirâmide invertida. O que é pirâmide invertida? Eu não sei no mundo dos negócios, tá, gente? Mas no jornalismo é assim. A pirâmide invertida, você pega o factual, que é o mais importante, e você vai descendo com a pirâmide. Você vai descendo. O que tá lá, né, no finalzinho, não é que não seja importante, mas é o menos relevante para aquele dia. Então, por exemplo, o que é o menos relevante? Uma fala do Felipe falando sobre o dólar que está em R$6. Naquele momento, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que para um monte de negócio, o dólar é a primeira coisa. Mas para o seu programa, naquele momento... Naquele momento, não. Então tá, derruba o notícias. Felipe. Ó, derruba o Felipe. Então, assim, você Não pode... vamos falar de dólar hoje. Não vamos falar de dólar. Não vamos falar de dólar. Ok. Entendeu? E aí você cria mecanismos. Eu gosto muito de criar. Muito de criar. Tem quadro de música, tem quadro de solidariedade, tem quadro de ajuda ao pequeno comerciante, tem quiz que eu amo fazer. E você que acaba inventando quadros novos hoje? Muitas vezes. Eu digo assim, 80%. 80%. Outros vêm por parte da direção, né? E como é que é uma Mas como é que é uma reunião? Como é que funciona? Explica pra mim uma reunião fora da pauta, fora do programa. Você senta com quem? Tá, você quer saber de criação de quadros? Eu quero saber de criação de quadros. Eu tenho um quiz que eu dou por semana R$1.500 para uma pessoa. Uhum. É uma espécie de quem quer ser o milionário. Tá bom. Né? Claro que lá é 1 milhão, mas o nosso mercado não permite 1 milhão ainda. Ainda não dá. Ainda. Não. A gente chega assim e fala assim, putz... Tá aberto pros patrocinadores que Pessoal, aqui ó, Queremos... se vocês querem patrocinar e dar 1 milhão para algum dia, aqui ó, estamos à disposição. Estamos lá à busca de patrocinadores. Exatamente, aqui ó, gosto de vocês, viu? E daí o que acontece? Eu junto comercial, primeiro falo assim, olha, tive uma ideia, é viável comercialmente? Opa, é viável comercialmente. Então vamos tentar? Vamos tentar. Hoje esse quadro, por exemplo, de quiz, tá comigo há 3 anos. Toda sexta-feira a gente vai lá pelo quiz de perguntas e respostas, a gente tenta dar R$1.500 para uma pessoa. E hoje você acaba tendo todo um time de quantas pessoas normalmente em cada programa? Ou são as mesmas pessoas que acabam auxiliando? Não, são 2 turnos, então são 2 turmas diferentes. Uhum. Quantas umas 20 pessoas? em cada pessoa, programa? Umas 15 no jornalismo. No jornalismo. Acho que deve ter umas 8, 9 no comercial, departamento comercial. Eu acho que em todo o processo deve ter umas 30 pessoas. Em todo o processo. Câmeras, sabe? Operacional, repórteres, pessoal que tá comigo na sala, pessoal da técnica. Deve ser umas 30 pessoas. Você era inicialmente do ramo do jornalismo. Sim. Né? O que eu vejo de uma maneira muito distinta de um ramo de apresentação. Até porque o jornalismo, ele é como você já apontou, e literalmente ele é mais quadrado. Sim. Né? Exatamente porque você tem talvez o teleprompter ali na frente, a questão de autonomia de bancada é uma autonomia limitada, tanto que eu vou te até compartilhar que pra mim convidar aqui jornalistas âncoras é muito mais difícil por autorização da emissora. É porque tem uma imagem, né? Mas assim, a mesma imagem... precisa ser uma imagem... mas a mesma imagem que a gente tem. Eu concordo, particularmente. Eu não vejo muito sentido nisso, sendo bem realista. Mas eu vejo que existe uma distinção muito grande.
Hoje você sente saudade do jornalismo? Não. Não, nenhuma. Mas eu faço E eu não falo jornalismo. financeiramente. Não, também. não. Não, é lógico que você faz jornalismo, mas eu tô falando só jornalismo. Não, sabe por quê? O que eu entendi? Igual você falou assim, infelizmente, mas essas empresas, elas estão se reinventando, né? Por exemplo, o jornalismo tradicional era bancada. Vamos pegar aqui o Jornal Nacional. Ok. Os âncoras, hoje eles levantam, ficam em pé e vão até um telão. Isso era um absurdo. E, nossa, isso era um absurdo. E daí o que acontece? A notícia que eles estão dando, trazendo para o regional, é a mesma notícia que eu vou dar. A diferença é, você vai gostar muito mais de mim, e eu tenho plena certeza, porque eu vou falar assim, olha, uma mulher foi morta, esse cara tem que apodrecer na cadeia, cadê os nossos políticos para não aprovar uma lei muito, né, mais severa? Porque era isso que você queria falar. É isso. No jornal tradicional, não. Mas por que você acha que no Jornal Nacional, e agora não falando do Jornal Nacional, mas um Da Rede jornal a nível Globo, nacional, mas o um jornal... jornal a nível nacional, Aham. se sente tão limitado a compartilhar opiniões, tal qual você compartilha suas opiniões? Porque são dois viés que a gente aprende na faculdade. O jornal, né, que é aquele regradinho, bonitinho de bancada, ele precisa ser o principal carro-chefe da emissora. Ele precisa trazer a imagem, a questão ética, a questão da imparcialidade, né? E daí para você também trazer por trás disso a publicidade, porque é o teu ouro, é o teu filé mignon. Nisso que ancora, né, que dá suporte a esse nacional, esse grandão, por exemplo, vem os programas jornalísticos populares. Então, por exemplo, na Record, a gente tem o Balanço, o Cidade Alerta, a gente tem o Fala Brasil, que eu acho que é o melhor jornal matutino que tem. É o melhor jornal matutino que tem. Se você pegar um jornal da Jovem Pan, se você pegar um jornal da Globo News, se você pegar um da CNN, todos são parecidos com o Fala Brasil. E o Fala Brasil é para TV aberta, entendeu? É para TV aberta. Você conversa, você ri, você consegue opinar. Então, assim, no meu ponto de vista, o Fala Brasil da Record é o melhor jornal. Gosto muito do jornal da Band. Eu acho que o Jornal da Band, ele sai de um conceito, né, que é aquela coisa séria e consegue também expressar sobre a notícia. A Adriana Araújo era da Record, tá na Band. Então você pega muito perfil ali. Agora, qual a sua percepção que você acaba tendo sobre um viés? E nós, nos Estados Unidos, isso é muito comum, um viés político. Na verdade, acaba sendo mais um viés político de emissora. No caso dos Estados Unidos, você pega Fox News, por exemplo, é mais republicano, CNN é mais democrata, e isso, não de maneira nem escondida, inquestionavelmente, é algo escancarado. No Brasil, a gente teve uma percepção, principalmente depois dessas últimas eleições, que foram muito inclinadas à esquerda, à direita, de emissoras que parecem ser muito mais à direita em certo momento, ser muito mais à esquerda. Primeira grande pergunta, as emissoras têm inclinação? Ah, eu acredito. As emissoras têm inclinação. Vou te responder pelas emissoras, no meu ponto de vista. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O que eu entendi, vou trazer em primeira pessoa para o Rodrigo. Ok. Eu sempre deixo muito bem direcionado para quem é dono. Aqui eu posso comentar? Sim. Aqui eu não posso comentar? Não. Eu fui ameaçado de apanhar naquelas manifestações, né, de 2019, 2020, na frente dos quartéis. E olha só, interessante, a gente não falava nada. Nada que ofendesse, nada que apoiasse. A gente trazia o fato. E era uma coisa tão calorosa que eu tô falando por Rodrigo. Eu tenho medo do ser humano. Eu vejo que Mato Grosso do Sul é um estado conservador. Campo Grande é uma cidade conservadora. Pois bem, bacana. Eu tenho a minha ideologia, eu tenho quem eu vou torcer, quem eu não vou torcer, mas eu sou profissional. Mas você não expressa? Não, eu não expresso por uma decisão própria. Porque, assim, meu intuito, acima de tudo, é atender a minha audiência. É atender a um programa popular. Porque eu vejo programas como Siqueira. Ah, não, sim, Siqueira. Por exemplo. É algo extremamente direitista. Sim. Né? Inquestionavelmente, até de programa, me lembro falando, se o Bolsonaro quiser, eu vou lá e de graça. Sim. Eu ajudo. Pablo Marçal se candidatou em São Paulo, ele disse, se ele for, eu vou de graça. Ele escolheu se manifestar expressamente. Mas com autorização da emissora que estava por trás dele. Claro.
Então, assim, ele não vai tirar da cabeça dele e falar assim: olha, hoje eu vou apoiar o Lula, hoje eu vou apoiar o Bolsonaro. Ele não tirou da cabeça dele. Ele teve a retaguarda de alguém. Então, para você ver, se o veículo de comunicação endossa aquele comunicador e tá tudo bem para você, beleza, parabéns, né? Você teve essa autorização. Eu não quero. Na verdade, você não quer nem que te endossem. Ah, não, eu não quero. E quando há. É porque quando você sai na rua, querendo ou não, você acabou escolhendo um lado. Ah, E se sim, escolher um lado, sim. existem outros lados. Você quer ver uma coisa inusitada que aconteceu? Eu acho que é um trabalho de credibilidade e de respeito. Tivemos um imbróglio no primeiro turno. Uhum. Ninguém sabia quem iria para o segundo turno. E ninguém sabia. Verdade. As pesquisas colocavam o Beto e a Rose, o Beto e a Adriane e a Rose, a Adriane e o Beto, enfim. E aí surpreendeu que a atual prefeita sempre teve. A atual prefeita foi para o segundo turno junto com a Rose. No dia da cobertura da eleição, eu peguei esse celular, eu tive um programa de 4 horas de cobertura, aí eu brinco, né, que foi uma CNN News, uma Globo News, uma Record News, né, 4 horas no rádio, eu só ligava assim, Rose Modesto, tarará, colocava. Oi, Rose, tudo bem? E assim, a gente deu furo, porque não era o telefone da emissora, era o telefone de quem? Do Rodrigão. Ah, oi, prefeita, parabéns. Tá, colocava aqui. Vamos ver o que ela vai falar. E não, e era isso, era no susto, Na né? hora. Mas eu avisava, oi, tudo bem, não sei o quê e tal. Oi, Beto, tananã. Mas você falava, oi, Beto, estamos na rádio. Ou nem falava. Estamos ao vivo, sim. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Oi, Beto. Ela fala, É. seu corno. Mas sabe de uma coisa muito interessante? Não posso falar nomes, né? Mas tem gente que vira chavinha. Oi, não sei o quê. Oi, não sei o quê. Tamo ao vivo. E aí, não sei o quê. Ah, Felipe. Vamos desligar aqui que eu vou, tá? E tá tudo bem, não é meu amigo. Mas tem muito disso, né? De Não, pessoas que, tem. de fato, eu imagino que dentro da câmera é uma pessoa e fora é outra. Sim, sim, exatamente. Inquestionavelmente. Ué, vamos lá de programa popular. Programa popular, a vereadora mais votada em Dourados é uma figura mais popular do que nunca. Você sabe quem que é que eu tô falando? Claro, pra quem não sabe é da zona. Exatamente. É isso mesmo. Ela é dona de uma zona. E ela é a vereadora mais eleita. Um dos posts que mais saiu dela tá assim, zona. Todo mundo clica. Quando clica, ela fala, isso tá uma zona, isso aqui foi ótimo. Exatamente. E tá tudo bem. Ela é uma parlamentar. Mas acho que a grande questão é porque ela não escondeu. Sim. Eu acho que a grande questão e o grande aspecto é exatamente a sinceridade. As pessoas querem. Ruim se descobrir depois que não é. Você sabe que a senadora Soraya veio aqui e ela disse, e eu sou empresário de uma rede moteleira. E tá certa. E falou, deixa eu falar, porque depois não acontecer e alguém surgir dizendo, ih, olha lá o que ela mexe. Falou, deixa eu mesmo falar. Para você perceber uma coisa, vou usar a Soraya. E a primeira entrevista que eu tive com a Soraya foi pós-derrota dela de 2022. Foi, daquele debate icônico na Rede Globo. Padre Kelman, Padre Kelvin, Padre não sei o que e tal. A Soraya entrou... Padre de fé junina. Padre de quermesse, né? Não sei o que, padre. Ela sentou no meu estúdio e eu comecei a rir, porque assim, é programa popular. Mas assim, é um programa jornalístico. Eu falei, senadora, olha, me desculpa, mas eu preciso falar. E o Padre Kelman? E eu não aguentei, foi a primeira pergunta. Você já quebrou o gelo. Você já quebrou o gelo. Então assim, eu já entrevistei caras do teu ramo, né, de experience, know-how, de empresas, do mundo corporativo, não sei o que, business. Teve caras que já foram no meu programa que eu olhei assim e falei, gente, o que que ele tá falando? O que que ele tá falando? Mas eu entendi que eu preciso conversar com você igual que eu converso com uma criança da 5ª série e vice-versa. Primeira coisa, quando eu cheguei aqui, o que você me apresentou? Toda a tua estrutura. Você me explicou o que é o My Job. E eu falei, caraca, agora eu entendi. Agora eu entendi onde eu tô, entendeu? Claro. Já a pessoa chegasse aqui e falava, tá bom, gente, tá bom, ficasse com um sorrisinho. E realmente, eu acho que quanto mais transparente, mais verdadeiro você é... Imagina se você não soubesse, se chegasse aqui, My Job é uma zona que tá aqui, né, entrando aqui, você nem sabe. Não. E ela falou assim, oi, vereadora, pode chegar. Cadê a vereadora? Pode chegar aqui, né? E é isso. Eu acho que quanto mais verdadeiro, mais autêntico, você tem o seu destaque. Tem seu destaque. E o futuro da televisão aberta é o jornalismo popular, tá? O futuro da televisão aberta é o jornalismo popular ao vivo. Por Ao quê? vivo. Porque eu acredito que telejornal, hoje, o engessadinho, né? O histórico, vamos falar assim,
ele já vem perdendo muito para os streamings. A gente perde muito para online. Agora, o que o popular te proporciona é o pegar, é o contar, é o opinar. Que na internet você não consegue, né? Vai estar lá alguns haters, mas não é o teu público. Porque tem a senhorinha que também não consegue. Tem um senhorzinho da fase adulta, ali dos 40, 45, 50 anos, que ainda não é 100% só celular. Claro. E aí é esse público ainda que vive. Você falou de hater e você usou a expressão hoje de que você, na verdade, já está muito acostumado com hater, o hater faz crescer, mas lógico, de fato, você está há 9 anos dentro de Sim. no cenário de apresentação. Mas no começo, para quem não está acostumado, eu imagino, e ninguém gosta de ser criticado, pelo menos no começo, essa é uma coisa ruim. Você fez o primeiro comentário aqui, foi logo no comecinho, quando alguém disse para você que você não ia dar em nada. E que não foi algo gostoso e tranquilo de ouvir. Aliás, era que alguém, e não era nem um hater de rua, era alguém que estava sentado na mesa. Sim, era um Com cliente. você, que um tava cliente, é. investindo. E ele fez um comentário que, usando a expressão que você mesmo, encheu os olhos d'água. Ah, eu chorei, depois eu triste, chorei. negócio Chorei mesmo. ruim. Vou falar ali como um protótipo de hater. Começa um hater ali. No começo, eu imagino como deve ser difícil você começar a ouvir as pessoas criticando e falando. Como que você conseguiu lidar com isso? Imagino que você acostumou depois. O que é o acostumar? O que é o acostumar? Eu entendi no trabalho de terapia que é o seguinte: se eu tenho um universo de 10 pessoas que te assistem, uma não gosta de você, por que eu vou me preocupar com uma? Mas como é que você sabe que é uma, tendo em vista que se eu tivesse 9 elogios e uma criticando, tudo bem, mas as 9 não me elogiam. Elas existem, elas assistiram, mas dificilmente alguém abre uma rede social pra dizer, que Felipe, massa, não. que programão top hoje. Felipe, eu preciso estar muito à toa, e eu digo Pra muito olhar? à toa. Não, Você não. nem vê mais Lá isso. no início, realmente. Lá no Aham. início, falava, não, lá no início, mas é o início, né? Você quer a tua autoafirmação. É. Você quer o ego, né, ser inflado, falar, nossa, que programa top, não sei o quê. Não. Você concluiu, você terminou um programa muito legal, cara, parabéns. Parabéns, porque é um desafio entregar um programa diário. É um desafio, é um desafio. E eu tenho que estar muito à toa. Tô te falando do fundo do meu coração. Eu tenho que estar muito à toa, ou numa viagem de 4 ou 5 horas. Aí eu abro o Facebook ou o Instagram e vejo assim, ó, pá. Aí eu tenho que estar muito à toa. Não. E aí deixa pra lá. Às vezes, não, pera lá. Quando eu tô muito à toa, o que é muito à toa? Realmente quando eu tô à toa. Quando você viu que eu respondi um hater, é porque eu tava à toa naquele momento. Eu tava à toa. Quando eu respondo, eu falo, cara, eu quero infernizar a vida de alguém. Vou pegar ali e colocar ali. E só que assim, eu respondo à altura. Teve o mais recente, tem uns 2 meses, eu tava em Dourados. Em Dourados, né? E daí eu fui, e eu tava no hotel à toa, tava frio, tava garoando, aí não deu horário pra eu ir pro mercado, que eu tinha que fazer um programa no mercado e tal. Aí começou lá, e esse cabelo dele é horrível. Cabelo fake, não sei o que e tal. Aí eu fui clicar na foto da pessoa, um cara desprovido da beleza. Aí eu falei, Desprovido da beleza. Não, mas é verdade. Aí o que eu peguei e fiz? Eu falei assim, olha, realmente meu cabelo não tá tão legal hoje. Mas me passa o contato do teu barbeiro, quem sabe na próxima geração eu vou lá e frequento. Pronto. E aí foi. Não, aí ele começou a bater boca comigo. Baixou a Luana Piovani aqui, ó. Baixou a Luana Piovani aqui. Aí eu deixei ele falando sozinho. Porque eu acho que quando o hater não tem argumento, velho. Porque hater não tem argumento. Não tem, é da cabeça dele, ele imagina. Sim. Ele te conhece. E ele não tem coragem de falar isso É. pessoalmente nem nada. É porque ele tá obscuro de trás de uma página ou algo Mas você nesse sabe que eu fico sentido, imaginando, mesmo. por exemplo, todo mundo sofre hater. Médico, pô, demorou o atendimento, chegou atrasado. Aqui, escritório, nossa, mas podia ter colocado uma iluminação, o valor da sala, o valor do aluguel. Todo mundo tem hater. Todo mundo tem. Mas quando eu estiver à toa, eu posso te responder. Agora, existem haters, e eu imagino, que viram processos judiciais. Eu tenho 3. Só 3? 3 da mesma pessoa. Ah, tá. Da mesma pessoa. Mas que você eu processei. processou. Por conta que ele incitou os usuários dele a... Era influenciador. Ele é ainda. E até Tá. recentemente eu vi agora que teve uma outra confusão envolvendo. Uhum. Ele fazia racha em Campo Grande, na época da pandemia. Lembra que fechou tudo, né? Não podia nada. Uhum. Fazia racha e publicava. Eu noticiei. Uhum. Ué, não fui eu que proibi. Opa, Claro. tem um decreto aqui. E aí, Você tá dizendo, tem racha e fulano tá fazendo. Exatamente. Ok.
Foi lá, ele colocou meu Instagram na bio dele, ele colocou lá nos favoritos e todo mundo começou a me detonar. Todo mundo começou a me detonar. Dararara. Aí veio a primeira ameaça de morte. Aí eu falei, opa. De seguidor dele. Seguidor dele. Aí eu falei, então, filho, já ainda tá correndo, viu? Eu falei, até que eu ganhe uma cesta básica, eu vou até o fim. Pra aprender. Ou a gente aprende no amor ou na dor. E no respeito. Aí você entrou. Entrei. Mas virou 3 porque foi separado. Foi um criminal e 2 cíveis. Entendi. Um Dano criminal moral e 2 cíveis. e etc. Isso, tal. isso, exatamente. Agora, e você? Porque eu imagino que você acabou de falar em um certo momento que você já recebeu o processo até do assassino. Não, eu tenho. Não, os únicos processos que eu tenho são de homicidas. Que você falou que o cara matou e o cara ficou bravo que você matou e que tipo... Não, e o cara foi condenado e eu sou culpado. O meu primeiro processo, um bandido me processou em 30 mil reais. Eu lembro até hoje. Eu entrei em 2016, 2017, primeiro processo. O cara atirou contra uma grávida em Ayanduí. Eu lembro muito bem disso. O cara que era pra ser a vítima teve a perda do dedinho. Uhum. E o cara que atirou já era um homicida. E eu lembro que chegou o processo. Por quê? O cara tava foragido. E eu falei, olha, esse aqui é o fulaninho, tá foragido. Em Ayanduí, um distrito pequeno. Acharam ele. Acharam ele, foi preso. Foi condenado. Aí no dia da audiência, minha primeira audiência, e eu assim, sabe qual que era a minha preocupação? Perder o horário do programa da tarde. Minha preocupação não era, o advogado falava, Rodrigo, não tem como você perder. E o juiz falou assim, fulano, você não atirou contra o fulano? Sim. Você não queria matar fulano? Sim. Aí o juiz falou, gente, causa encerrado, não tem como. Eu falei, ué, eu prestei uma ajuda à justiça, né? E o cara queria 30 mil. O cara queria 30 mil. Processos hoje que são movidos contra você, de contrato, se você for condenado, quem paga? Hoje, se for por conta que eu falei... Sim, dentro do programa. Sim, se for por conta do que eu falei, o Rodrigão, PJ, Uhum. o Rodrigão. Se porventura foi algo dentro do programa que não uma falha minha, como por exemplo uma imagem não autorizada, alguma coisa ligada à questão publicitária... Mas, por exemplo, a você emissora. chegou, apareceu era uma reportagem sobre um cara que está sendo... Vamos pegar um caso, exemplo aí. Vamos supor. Investigado, porque nem sempre todo mundo já saiu condenação com trânsito em Sim, julgado, ó, né? Muito bem. Vamos supor que você, Felipe, eu pego a tua imagem e na verdade não é você, Felipe, é o Rodrigo, a imagem. E aí eu falo, ó, o Felipe tá foragido, mas não é você o foragido. Alguém errou no processo. Entendi, aí é culpa do programa. Aí é culpa do programa. Entendi. Aí é culpa Mas do agora programa. vamos dar um outro exemplo. O Felipe está sendo... foi preso, Uhum. tá bom? Por pegar uma coisa... Ele foi preso por homicídio, tá bom? Sim. Foi preso por homicídio. Foi preso por homicídio e já foi até condenado em primeira instância. Vou Aham. até caminhar que ele foi condenado em primeira instância. Está em recurso no tribunal. Você mostra a imagem. Ó, isso aqui, olha só quem matou. Foi o Felipe, um bandido. Olha só, já condenado. Tá aqui a sentença. Você cita até parte da sentença condenatória. Olha aqui a sentença, não sei o quê. Vai pro tribunal, o tribunal absolve ele. Já aconteceu. Já aconteceu. Não, já aconteceu. Nesse caso, é lógico que eu não estou supondo argumentos que você vai ganhar ou vai perder. Se perdesse, tô supondo. Não, não vai Quem- acontecer isso, porque eu já fui orientado por uma advogada há anos isso. Não faça isso. Não, assim, eu Mas fui no caso orientado. desse seria o Rodrigão. Que Sim, o responderia. Rodrigão que responderia. Entendi. Por exemplo, já teve casos de pessoas presas por homicídio e foram inocentadas. Lá atrás, no início, eu era gurizão. Então eu queria pegar o estilo do Marcelo Rezende, antes Aham. dele morrer, né? Olha aqui, tarará, tarará e tal. Aí o advogado sentou comigo, E falou, vamos te dar uma aula. Vem cá. passou a letra, passou a resenha, mas depois do primeiro processo, tá? Passou ali toda a orientação e falou, beleza. Então hoje eu comento sobre a notícia, não sobre a pessoa. Sobre a notícia. Crime de feminicídio. É um absurdo homem matar mulher pelo fato de ser mulher. Eu não vou comentar se o fulano, sabe, pegou lá, traiu e ele flagrou. Então, assim, eu não comento. Mas isso foi uma aula que eu tive lá atrás pra falar, olha, assim, assim, assado. Vamos entrar um outro viés, Rodrigão, sobre política. 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 Mas eu queria saber, política e Rodrigão. Se em algum cenário há essa percepção de Rodrigão na política. Porque, normalmente, é muito mais fácil ganhar Sim, quem já é conhecido. sim. Isso inquestionavelmente. Por isso eu imagino que principalmente partidos políticos vão dar ênfase em chamar quem é mais conhecido. Né? Esse ano me convidaram. 4 partidos me convidaram. E aí? Não,
Não, eu sei porque você não foi, mas, Não. mas assim, não por quê. Porque eu não posso mentir. Eu não tenho vontade de entrar no universo político. Eu não tenho vontade. Nunca, diga nunca, né? Aham. Mas eu não tenho vontade. O que que Sim, é sim, sim. vontade? Hoje, em novembro de Não, 2024. vai que daqui quando eu tiver 40 anos, você Aham. fala assim, opa, tô me candidatando a vereador. Mas eu tenho muita vontade de sair do meu estado e fazer a diferença fora daqui. Como assim? E pro nacional. Tá bem. Eu quero um programa do Rodrigo Faro, eu quero um programa do Luciano Huck, um programa do Celso Portiolli, um programa da Eliana, um programa... Eu quero um programa nacional. Na Record, na Band, no SBT, enfim. Essa é uma perspectiva, uma meta muito maior. Esse eu quero. Estou trabalhando para isso. Agora, eu não. E apesar que confundem muito, né? Eu falei do Picarelli, né? O Picarelli. Uhum. O Picarelli se confundia muito a figura apresentador e a figura deputado, a figura vereador. Próprio Marquinhos Tradi. Marquinhos Tradi tinha um programa de TV, né? Foi prefeito de Campo Grande, foi eleito como vereador agora. E hoje, você acaba sendo uma figura neutra ainda, Sim. porque seja quem gosta mais de Lula, seja quem gosta mais de Bolsonaro, acaba te assistindo. Mas você sabe que aqui em Mato Grosso do Sul, um comportamento que eu percebi ao longo dos anos, quando eu entrei, ninguém conhecia o Rodrigão. Ok. Beleza. Hoje, eu lembro que eu implorava pro alto escalão me dar entrevista. Eu implorava. O que que eu implorar? Ô, Felipe, por favor, vai lá. Quando você tiver um tempo... O que é alto escalão? Alto escalão é governo, deputados federais, senadores. Na época, né? Tô falando há 9 anos. Hoje, se eu abrir para você a caixa de e-mails do rádio, principalmente, a quantidade de parlamentares que pedem para serem entrevistados. Eles pagam? Não pagam. Pelo menos que eu saiba não, né? Eu não tô Pelo menos sabendo. não chegou pra mim aqui. Mentira, não. Mas assim, que eu saiba não. Porque assim, é uma demanda. E aí, eu sou um bom funcionário. Eu sempre falo isso, eu sou um bom funcionário. Ô, direção, o Felipe mandou aqui convite e ele quer uma entrevista. Pode agendar? Você sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu convidei já deputados e me perguntaram, tem valor? Custa? Eu fiquei surpreso da pergunta. Mas você sabe que tem troféus que as pessoas ganham que pagam, né? Não, isso eu já conheci. Não, mas Eu já conheci. gente, uma vez... Mas a pessoa falou, custa. Eu falei, não sabia que... Eu falei, não custa, mas... Se quiser pagar... Se quiser, vai. Não, eu falei, não custa nada. Mas eu fiquei surpreso com a pergunta. Eu não achei que realmente a pessoa viria. Eu falei, se perguntou, deve ter lugares que cobram. Que cobram. E eu acredito que, infelizmente, tem o jornalismo marrom. Infelizmente. E aí não tem como a pessoa fazer uma pergunta se ela cobrou. Eu lembro uma vez que alguém foi no meu programa de rádio e não gostou de uma pergunta que eu fiz. E olha que a pauta era uma pauta boba. Era uma pauta boba. E aí terminou a entrevista, a assessoria estava acompanhando, e aí chegou pra minha produtora e falou o seguinte: poxa, eu combinei com você que não poderia perguntar sobre isso. Aí minha produtora passou, sem jeito, né? Mas sabe que era uma pergunta boba? Por que você tá usando azul, Felipe? Sabe? Era uma pergunta tão boba. Aí eu respondi. Falei, olá, tudo bem? Olha, não fazemos publicidade em jornalismo. Até então, não vi nada demais na pergunta. Beijos, se cuidem. Pronto. Eu acho que é o seguinte, a partir do momento que você passa a fazer publicidade e eu tenho que responder o que você quer, eu acho que foge do propósito. Mas acaba no Foge do jornalismo. Mas por consequência, eu me recordo, e aí me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, sobre a neutralidade dos meios de comunicação. A imparcialidade. A imparcialidade. Você acha que existe? Eu acho que não. Eu acho que... Bom, gente, eu vou tomar meu café. Eu acho que não existe, por uma razão simples. É uma PJ. Sim. Que tem que ter lucro. Não com fins. Pode ter moral, pode ter princípios, pode ter valores, independentemente. Eu acho que... Entretanto, eu me recordo, por exemplo, principalmente de alguns jornais, e agora eu falo jornais escritos, me lembro da época Alcides Bernal. Do Bernal. Do Bernal. Que o Bernal, eu me lembro que ele suspendeu verba pra comunicação. Suspendeu. Por quê? Sei lá, não tava lá dentro, não posso dizer. Mas eu lembro que suspendeu verba pra comunicação. E, coincidentemente, no mesmo período, de cada 10 notícias, 9 era falando contra o Bernal. O que dava uma sensação à população, talvez ele até fez bobeira, mas o que dava uma sensação à população de que, coincidentemente, quando você cortou
começou a Só falar tem mal. coisa ruim. Semelhantemente, o cenário Bolsonaro, Rede Globo Nacional. Mesma coisa. E de repente começou a falar mal. E de repente começou a queimar. E aí mudou de governo, parece que agora vivemos um mundo das mil maravilhas. Aonde está a realidade da imparcialidade? É imparcial? Quão imparcial? Você visualiza isso? Nossa, pergunta profunda, né, gente? Aqui, ó, profunda aquele 1 minuto. Você sabe que ó, eu acredito, não tô falando dos veículos de comunicação, mas a gente aprende muito na faculdade sobre a imparcialidade no jornalismo. E lá atrás, desde a época da faculdade, eu sempre falei, não há imparcialidade. Porque a partir do momento que você faz uma matéria de uma rua sem asfalto, Você está criticando de você já alguma tá maneira a criticando. prefeitura. Exatamente. Então, assim, não há imparcialidade. Eu E acredito... no momento que você escolhe não fazer a publicidade também, O que eu acredito que tenha, realmente, você falou o problema e falou a solução. Não a solução, falou a realidade. Empresas de comunicação são pessoas jurídicas. Há uma cartilha, né? Que elas devem seguir a cartilha, acredito eu. é porque eu fico imaginando, eu conversei na época das eleições com alguns candidatos a vereadores. Aham. E candidatos que eram do partido da prefeita que foi eleita. Sim. E eu perguntei pra eles, o que faz o vereador? Eles falaram, fiscaliza. O quê? Eu falei, fiscaliza o quê? Aí falou, fiscaliza o executivo. Eu falei, tá bom. Seu executivo é a prefeita ganha. Você vai entrar com processo de impeachment contra ela, do seu mesmo partido? Do seu time? Você vai meter a boca no plenário contra ela? Eu falei, cara, assim, não tô falando que você é moral, não tô falando, cara, mas você é do meu time, como é que eu vou vacilar com você? Eu posso não pegar, não tô falando sobre corrupção, não tô falando sobre desvio de dinheiro, não tô falando sobre nada disso. Eu tô falando sobre você colocar a boca no trombone falando mal de alguém que é do seu time. Era isso que eu quis dizer. Mas você sabe que é o seguinte, a história da cartilha, eu acredito que ela exista. O que é a cartilha? As diretrizes da empresa, as normas, enfim. Porque é o seguinte, eu não posso falar palavrão. É uma regra enquanto funcionário. Ok. Já pensou um funcionário chegar aqui e falar palavrão? Não, não Uhum, pode. uhum. Há uma regra, Uhum. né? Então eu acredito que deva existir a política de cada emissora, a política de cada veículo de comunicação. E o jornalismo hoje, ele sobrevive da publicidade. É isso. Agora, existem cartilhas nacionais que vêm para a regional sobre modos ou viés políticos Felipe, eu ou... não sei. Eu não sei, realmente assim, eu vou Aham. falar que eu não sei, porque eu não tenho... Não cheguei lá. Eu vou bater aqui na sala do Chegou banco, alguma eu não tô- carta aí do A única nacional? coisa, a única coisa que eu sei, na linha do entretenimento, da imparcialidade. Na linha do entretenimento, seja imparcial. Uhum, Porque eu tive um inferno na minha cabeça com o reality show da Record, que foi A Fazenda. uhum. E eu sempre conto isso, que é o Big Brother da Record, né? É A Fazenda. O Mariano, que é daqui, participou. Aí eu sempre conto essa história. E aí pegaram 5 segundos do meu programa falando que eu tava comprando votos. Então, assim, eu lembro que até o CEO da Record, ligou pro dono do local e o dono do local só mandou assim pra mim: o que está acontecendo? Eles tiraram de contexto 5 segundos. Então, depois disso, foi até um exemplo. Eu fui até um exemplo para a Record, que olha, apresentadores têm imparcialidade no entretenimento. E eu mudei a questão da pergunta, né, de política para o entretenimento. Olha que legal. Agora deixa eu perguntar, você falou política e entretenimento, diferença. Rádio e TV, você tá nos dois. Normalmente é engraçado isso, porque alguém na rádio vai pra TV, Sim, mas você tá ainda fazendo rádio e TV. sim. Rádio e TV. Rádio e TV. Qual você gosta mais? Qual te dá Cara. mais prazer? Porque são cenários tão Felipe. distintos. Você pode estar É que assim, um puxou o outro, né? e Ah, não. falando, outro você tá falando talvez pra públicos distintos, realidades distintas, maneira de expressar. Eu acho que assim. Cara, você tem 2 filhos, não tem como você falar qual que você gosta mais, não tem. É nada, se você pudesse largar a mão de um, você largava qual? Eu acho que o rádio, mas... Ah, eu largaria um de TV. É porque eu tenho 3, né? Ah, não. Na verdade, eu tenho 2 Eu tenho filhos. 3, eu tenho Eu tenho três. 5 filhos. É, eu daqui tenho a 3. pouco- Na verdade, eu tenho mais um que é um programa no interior. Uma vez por mês eu vou para o interior e faço um programa do interior para Mato Grosso do Sul, né? Ir para o nacional. Tem uma estratégia? Ah, tem. Tem. Você ser o melhor do seu estado. Tem, você ser o melhor. E quem te Tem. convida
é o nacional imediato? Ah, eu acho que é o inverso. É o regional? Como é que é? Não, Isso eu acho que não você entendi. tem que bater. Você tem que bater, né? Você tem que montar teu portfólio. Você tem que montar a tua carreira. Hoje, por exemplo, devido ao destaque em Mato Grosso do Sul, eu fui o único apresentador na época que conheci Gugu antes de morrer, a Xuxa antes de ir pra Globo, voltar pra Globo, Mion antes de ir pra Globo, Sabrina Sato antes de ir pra Globo. A Globo não forma apresentadores. A Globo contrata apresentadores. É verdade. Eliana saiu do SBT agora e foi pra onde? Mas esses apresentadores, eu tô parando pra pensar de Globo. Algum de Globo, na verdade não só Globo, não, SBT, entre outros. SBT forma apresentadores. Sim. Record forma apresentadores. Mas de regional para nacional? Teve um exemplo bacana que foi o Gotino. É que aqui não passa, né? Que eu tô no horário, que é o Balão Geral São Paulo. O Bate Nacional Cidade Alerta começou no Rio de Janeiro, uma afiliada pequenininho. Ele foi o único que apresentou durante um dia um programa no SBT, né? Aí o Silvio Santos tirou ele, né? Eu não sabia. É, ele ficou É? um dia. Que mais? Temos a Renata Alves do Hoje em Dia, que ela é nordestina, tá no Hoje em Dia há quase 10 anos. Agora, parece, pelo menos falando de Globo Nacional, de que ela acaba puxando apresentadores nacionais de outras Sim. emissoras pra lá, né? Sim. Parece que então as outras emissoras puxam o regional, ou Formam, aí vai. e aí puxa no final. E na verdade isso é algo até visual, né? O Silvio Santos falava muito disso. Quando a pessoa começava a crescer muito no dele, ele falava, cara, vai pra. Olha, Eu já vi ele falando, quem falou isso foi. Não me lembro agora, mas falou, cara, seu lugar. é na Globo. É na Globo. Foi pra Larissa Manoela que ele falou. É, ele falou, cara, vai pra lá, tá tudo bem, não tem problema. É. E ele sempre ficou satisfeito e parece que esse é o segundo lugar, mas sempre nunca sair de lá. Mas o que é, por exemplo, antes eu tinha uma fixação, falar, em que posição que eu tô? É. Em que posição que eu tô? Em que posição que eu tô? Você ficava bitolado. Eu nunca quis fazer o programa do almoço, por exemplo. Eu nunca quis fazer. Porque era um programa que tá todo mundo na hora do almoço, tem a TV Morena, tem o SBT, tem a Band, e eu tava muito bem no Cidade Alerta. Eu tava muito bem, eu já estava muito bem, né, na ascensão do Cidade Alerta. E daí eu lembro que o Noninho falou uma coisa muito bacana que mexeu comigo, né? Ele pegou e falou assim, olha, eu preciso que o meu Neymar, quando o Neymar jogava bola, né, porque o Neymar é o único jogador em home office, né, ele pegou e falou assim, eu preciso do meu camisa 10, meu Neymar, vá pro horário do almoço. E eu, não, eu não quero, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu preciso que você vá. E daí eu peguei o faturamento do Balão Geral na época, 2019. Eu peguei ele com X e hoje o Balão Geral tá com 250 mais, por cento a mais. O Balão Geral, ele cresceu demais. Ele cresceu demais. Hoje tem um time de vendas. Tem um time de vendas. Você participa em algum momento da venda? Eu, antigamente, eu participava, né? Até para o cliente me conhecer, né? Oi, Felipe, tudo bem? Eu sou o Rodrigão, tarará, né? Hoje, só se for um grande cliente. Um player muito grande pra falar, ó, vamos ter que usar a carta aqui na manga, vamos ter que levar você ali pra... Você sabe quando eu descobri que eu falava assim, caraca, eu tô muito bom? Quando eu estrelei a campanha da Sertão. Quando eu fiz a campanha da Sertão. E aí eu olhava assim, né? Eu tava no Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional. O dono não é besta, né? Ele pegou e falou assim, vai, né? Claro que você tem que ir. Por quê? Quer mídia mais espontânea que essa? Vai ter alguém que vai te pagar pra usar a tua imagem. Isso é inteligente da parte dele. Isso Eu é muito inteligente. Eu vou estar lá no intervalo do Jornal Nacional, que é a maior Claro. audiência da Rede Globo. Vou estar no SBT, vou estar não sei o quê. Eu falei, nossa, eu tava na Disney. Hoje você ganha mais nas publicidades fora do programa ou com o programa? É. Porque eu abro seu Instagram. Tem gente que conta a vida pessoal, né? Eu não consigo te stalkear no seu Instagram. Felipe, eu vou te responder o seguinte. O Rodrigão, hoje, pra eu aceitar um publisher, tem que valer a pena. Claro. Tem que valer a pena. Não é quantidade, é qualidade. Como assim? Não é quantidade. Por exemplo, eu recebo todo dia. Você fala quantidade de Quantidade. de volume, de quantas... É, quantidade. Não, Ah, mas eu acho que eu não acho que você tem vários clientes. Eu vejo, pelo menos quando eu vejo as suas publicidades, são dos mesmos. sim. Sim, são várias publicidades distintas, mas Eu dos sou, mesmos eu sou tipo a clientes. Juliette, né? É anual com os contratos, é É. anual. Agora, recentemente, eu fechei um muito legal, que eu nunca tinha feito. Mas por que eu fechei? Pelo desafio do assunto, que é a qualificação. E aí eu falei, cara, nunca fechei. Bora lá fechar.
E daí tem outros, né, que chegam pra você e falam assim: ah, Rodrigão, vamos falar sobre água. Aí eu mando um Media Kit, porque o Rodrigão é uma empresa. Não é da minha cabeça que eu vou tirar um valor, ah, eu quero uma água R$ 50. Não, não existe. Uhum. Mas eu abro muito meu Instagram também pra quem precisa. Aham. Então, assim, Rodrigão, acabei de abrir uma pizzaria. Eu falo, olha, eu não consigo ir aí na sua pizzaria. Mas se você quiser deixar uma pizza aqui na Record, ou se você quiser me dar uma pizza aqui na minha casa, eu faço pra você na faixa, uma vez. Aí ele pega o videozinho pra você ver como que a gente muda a vida da pessoa, né? Aí eu tenho até um Instagram chamado Não, Ajuda Meu Negócio. Faz uma diferença bruta. Não, sem dúvida. Não, e se a pessoa fosse pagar um intervalo pra você, cara, coitado da Aê. pizza dele. Vai ter que ter. Vai ter que vender pizza. Não, mas não é assim, não. Não. Mas, Felipe, uma vez eu fiquei com uma sorveteria. Eu não lembro o bairro, Zé Pereira. Eu não lembro o bairro. E aí eu achei tão bonitinho a abordagem. Rodrigão, posso mandar pra você picolé? Você fala Tudo da minha direct. picolé? É, tudo via direct. E aí eu olhei assim, eles mandaram um balde de picolé, como fosse aqui é uma jarra, mas um balde. uhum. E eu fiquei tão feliz que eles mandaram um de groselha, um de limão, tarará, picolé, custa 50 centavos. E eu falei, cara, eu vou ajudar esse pessoal. Daí eu fui, fiz lá, tirei o picolé, mostrei o picolé, tarará. Isso tem 1 ano. E até hoje eles usam vídeo. E eu deixo. Achei que até hoje mandava picolé. Não, meu Deus. Eles querem, mas aí vem, por exemplo, uma outra empresa, aí vem um outro sorvete, aí é comercializado. Aí, opa, então eu não posso postar. Agora, existe alguma normativa que a emissora proíbe você de fazer certos... Eu não posso concorrer comigo, né? Como assim? O que é concorrer comigo? Eu tenho um segmento que anuncia nos meus programas. Tá, entendi. Aí eu não posso se fazer você um outro entendi. segmento, que é o mesmo segmento que não esteja na emissora. Se você tiver um setor de construção que anuncia no seu programa, você não pode fora anunciar um setor de construção. Não, não posso. Entendi. Não posso. E a emissora tem prioridade dentro do marketing. Tem. Hoje são quantos anunciantes, média? Ah, na Dá Record bastante? comigo? Nos programas. Tipo, Ah, gente. tem bastante. Tem. Eu chego a fazer 50 merchants por dia? Por dia. É bastante. Nos 2 programas, tá? Claro. Agora, como mudar? Eu fico pensando. Eu admiro isso, viu, no comunicador. De você, de repente, estar falando, então, olha aqui um estupro, a morte, não sei o quê, e olha que tristeza, e aqui. Eu Mas adoro vamos essa falar pergunta. da alegria agora daqui do. Como é que é Sai do 8 pro 80. fazer essa transição? E depois de falar da alegria, falar, mas vamos voltar agora para o homicídio. Lembra que eu sou editor-chefe dos programas, né? Aham. Então, assim, é a fórmula que eu entendi que o programa tem que ser por bloquinhos. O que é bloquinho? Bloquinho de trânsito, bloquinho de saúde, bloquinho do café, bloquinho das mortes. E daí, você não pode encaixar, por exemplo, um acidente de trânsito com uma concessionária. Olha só, morreu aqui no trânsito e tal. Mas vamos falar aqui desta concessionária que tem um carro Exatamente, que excelente. não vai te proporcionar isso, né? Não. Aí que acontece? Eu penso muito rápido. Muito rápido. E eu falo, ó, às vezes, você sabe que a Anitta, eu vou te dar um exemplo pra você levar em outras situações. A Anitta, ela tem um microfone que ela canta ao vivo e tem um botão que fala o seguinte: olha, vamos colocar agora o Felipe. Não, troca a música agora. E ela volta normal. Tararara, e ela volta a cantar normal, com o mesmo microfone. A minha vou dar um spoiler pra você. Você fez Entrou isso? uma propaganda e eu sei que o próximo assunto é sobre o café. Mas teve uma plantação de café que pegou fogo. Mas o próximo merchan é um café. Entrou um comercial de 30 segundos, eu pego e falo assim, prepara pra mim o Felipe e prepara, não quero café, quero celular. Eu já canto na hora o que tem, porque eu tenho um conteúdo de cabo a rabo no programa. Mas você tem que saber exatamente o programa inteiro Exatamente. de cabeça. Não é só apresentar. Não é só chegar, meu programa começa às 10 para as 11, não é chegar 10h40 e colocar o paletó, fazer a maquiagem, fazer meu cabelo e pronto. Por isso que foi difícil agendar com ele, entendeu? Achar um horário na agenda. Tem toda essa agenda ocupada aqui. Não, mas assim, e outra, igual eu falei, acho que é muito bacana. Eu só aceito podcast quando ele é desafiador pra mim. Desafiador. Por exemplo, você é do universo do job, né, dos business, e eu nunca tinha participado desse segmento. E eu estou aqui, viu? Então, Eu queria caminhando, e a gente vai caminhando pro fim, mas eu queria um assunto que a gente ainda não falou aqui, e que pra mim deixa muito com uma dúvida muito grande, que é um elemento que não tem a ver com trabalho, não tem a ver com propósito de político, esse cenário, mas tem a ver com algo interior que é família. uhum. Quando a gente trabalha demais, é difícil essa perspectiva de família, de filhos, de geração.
Hoje, como é que é a família Rodrigão? Qual que é a sua perspectiva, Rodrigão, sobre isso? Você sabe que eu quero estar mais próximo. É que eu tenho um contrato longo com a Record, mas eu quero estar mais próximo da minha mãe. Uhum. Né? Assim, eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmã. E a minha base familiar é minha mãe, meu alicerce. Porque. Você não é casado? Não, sou solteiro. Não, vai que é casado escondido, ninguém sabia. Vai que. Ele fez uma Imagina pergunta- ele falar que eu sou. Fala, foi isso. Em primeira ele- mão, em primeira mão. Não, ele olhou com uma convicção, mas você não é casado? Não é, né? Ok. Não, Tem filhos? também não. Não, vai que Tem tem. pets? Não, Vai também. que em primeira mão. Mas, Felipe, diante disso tudo, eu falo assim, cara, que hora que eu vou cuidar de um pet? Que hora que eu vou ter relacionamento? Mas, aquele momento assim do entretenimento, né? Quando eu quero me envolver ou quando eu quero me relacionar, eu saio de Campo Grande. Sim, mas eu fico imaginando esse cenário. Você, por exemplo, você gostaria de ter filhos? Não, por enquanto não. Mas não agora. Não. Mas existe uma perspectiva Sim, de você falar, um dia eu quero A ter partir filhos. dos 40. Tá. Não, porque tem gente que fala que nunca quer. Pet, E tá a tudo bem. partir dos 40 também. Eu nunca tive pet, então ainda não cheguei nessa fase também. Mas eu tenho 2 filhos. Não, mas você é casado, tem 2 Eu tenho filhos. 2 filhos. Já pulei a parte do pet. Você já já pulei o pet. Mas assim, é que eu me aventurei, ô Felipe, eu me aventurei muito nos estudos para crescer, para ter. Eu não digo dinheiro, mas é para construir o que eu sempre quis ter. Então, por exemplo, meu cordão umbilical com a minha mãe foi rompido com 30 anos. Então, a minha casa eu construí com 30 anos, estou com 35. Uhum. Mas aí, quando eu saí da minha casa, nossa, minha mãe foi aos prantos. Então, o que que eu quero? Eu quero viajar mais, eu quero estar mais ao lado da minha mãe. Então, assim, são algumas feridas do passado que eu me trato em terapia. Agora, você acha que você vai conseguir com toda essa agenda? Porque eu fico imaginando a dificuldade. Sim, sim. Entendeu? Para eu estar aqui, É. 2 agendas foram desmarcadas. Pois é. Pois é. Quase 3, porque eu não continuo aqui. Eu não acabo o podcast, então eu falo. Não, mas assim, é possível. Eu quero ser mais o Rodrigo, mas para isso eu tenho que colocar o Rodrigão para funcionar sozinho. E como é possível ser o Rodrigo no sentido de. Porque quando a pessoa se torna. Eu vou usar essa expressão, eu acho que ela é válida. Uma celebridade. Ainda que seja uma celebridade local, mas é uma celebridade. É um lugar que você, quando vai nos lugares, as pessoas normalmente Sim. sabem quem é você. E isso traz, por consequência, talvez pessoas falsas que vão chegar perto de sim. você, amigos falsos, pessoas falsas, pessoas que às vezes não estão, de fato, interessadas em você porque você é o Rodrigo, entendeu? Mas é o Rodrigão. Você hoje tem um bloqueio de trazer gente pra perto, e quando eu digo perto, é Da minha vida social. da vida social, Aham. daquela camada pessoal, ou você fala, não, eu trago, dou a chance e vejo. Como é que é isso? Ah, não sou tão evoluído assim, não. Não, eu aprendi a me blindar. Eu sempre uso uma expressão que é o seguinte: eu não tomo banho de piscina com muita gente. Quem que entra na tua piscina? Quem você tem intimidade, né? Uhum. Quem entra na sua casa? Quem tem intimidade. Então, hoje eu sei separar muito bem clientes, colegas de trabalho e amigos. Eu sei. Tem muitos parentes também que já dei um chega pra lá. Que não conversavam comigo enquanto eu trabalhava fora da televisão. De repente, na televisão, explode e você vem conversar comigo. É. Opa. Mas eu não digo que é um bloqueio, viu? Eu digo que é uma maturidade, porque assim, a construção da tua personalidade eu sei onde que eu quero chegar, eu sei com quem eu quero andar e eu sei aonde eu posso somar na sua vida. Eu, em primeiro lugar. Se eu não gosto de você, se eu não tenho afinidade com você, eu pelo menos vou te respeitar. Então, assim, e tá tudo bem. Pra mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você hoje pudesse olhar pra trás, pra você mesmo, e dar 3 conselhos pra você. É verdade que os conselhos, os seus erros fizeram parte da sua trajetória, que levaram onde você é hoje. Mas se você tivesse, ou você mesmo, ou talvez um filho que estivesse passando pela mesma trajetória que você, e você já passou por esse caminho, se você pudesse dar 3 conselhos, de Rodrigo pra Rodrigo, Rodrigo pra Rodrigo. dizendo, conselho número 1, número 2, número 3, você vai errar nisso, não erra nesse ponto, não erra nesse, não erra nesse, ou se dedica mais nesse, o que você falaria pra você mesmo? Eu acho que o primeiro de tudo, não deixe ninguém pisar em cima de você. Primeiro,
Eu já sofri bullying, teve essa questão, né, corporativa, do menosprezo, de colocar a tua capacidade lá embaixo. Então, o primeiro que eu falaria, olha, não deixe ninguém te rebaixar. Uhum. Primeiro. Segundo, descanse mais. É. Descanse mais. Isso que seria na prática, descanse mais. Seria. Descanse mais. Tenha momentos vai literais viajar, pra você. vai viajar, vai no cinema, vai, sei lá, lavar teu carro na varanda, Entendi. entendeu? E terceiro, eu acho que é ouvir mais e falar menos. Eu acho que eu falei demais e ouvia de menos. E eu acho que depois da pandemia que eu fiz o inverso, que eu passei a ouvir mais. Então hoje tem algumas palavrinhas que eu aprendo na terapia, e terapia para mim foi fundamental. Terapia para mim foi fundamental, que é o seguinte: tá bom. Ok. Então são duas palavras que eu aprendi demais. Só que eu acho que diante de toda essa trajetória, Felipe, nossa, mexeu num gatilho aqui importante, né? Eu acho que é o seguinte: nunca deixar ninguém falar que você não é capaz, que você não pode, que você não vai chegar, porque eu ouvi muito disso. E isso te abalou? Ou não? Me colocava como incompetente, né? Que eu não seria capaz. Muita gente, inclusive, de onde eu trabalho. Mas o que você acha que fez você, mesmo ouvindo isso, superar? Eu acho que a necessidade de quitar meu Uno, de comprar uma casa. Você poderia até dizer, eu não sou capaz, mas é o jeito, eu tô aqui, let's go. Let's go. E você sabe que tem uma história muito bacana, né? Você sabe que a gente é rodeado por várias informações. Uhum. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente corporativo. Boas, inventadas ou mentirosas. E daí eu sempre absorvo. Eu olho assim e falo: quando uma pessoa fala mal de você, ela não tá falando mal de você. Ela tá falando mal dela mesma. Então assim, tá bom. Meu amigo, muito obrigado. Foi um baita do prazer, viu? Pra mim foi uma grande alegria. Aliás, antes de encerrar, quanto tempo deu até agora? Não, pera lá. Não. Vou ficar aqui mais 4 minutos. Meu amigo, foi um prazer. Obrigado, Felipe. Muito Obrigado obrigado por mesmo. ter vindo e eu falo pra você, fui extremamente edificado. Obrigado por ter vindo aqui hoje. E olha, eu que agradeço. Eu acredito que, assim, para mim é um desafio estar à frente da tua proposta e do teu propósito. E eu entendi que eu precisava vir aqui e falar assim, o cara vai falar assim como Rodrigão PJ, como pessoa jurídica. E tudo isso e muito mais, todos nós fazemos parte desse processo. Todos nós somos comunicadores, todos nós, né, temos o início, o meio, e eu espero que a minha linha continue seja crescente. E é um desafio para todos nós, em qualquer área. Eu que agradeço de coração, obrigado. E olha, disponha da gente, põe na quadrada.